Antes de mais nada, a gente precisa perceber que existe duas propriedades aqui. Primeiro, a propriedade da soma, né, da adição, onde a gente vai ter que derivar primeiro essa, né, a gente vai tratar isso tudo como uma parte A e esse como uma parte B. E temos também aqui a derivada do produto, ok? Então, vamos fazer a primeira derivada do produto. O que diz a derivada do produto? Diz que f, né, de x, uma função qualquer, vezes g de x, vai ser igual a f. A derivada vai ser igual a f de x vezes g de x mais g, né, derivada, vezes a função de x. Ou seja, f' de x vezes gx mais g' de x vezes f de x. Na segunda parte troca e quem vai derivar é a função g, ok? Então a gente vai fazer exatamente isso daqui. Então vamos lá. Esse é f e esse é g, tá? Então vai ficar a derivada de e de x, ok? Quem que é a derivada de e de x? Guarda no coração. A derivada de e de x sem e elevado a x, vai cair muito isso, sempre vai ser e elevado a x. Por quê? Porque a derivada de um exponencial é isso aqui, ó, a elevado a x. A derivada disso é a elevado a x vezes ln, ln, certo? E o que é esse ln? Muitas pessoas têm dúvida. Ln nada mais é do que um logaritmo natural. É um logaritmo de base e, tá? De base e. Esse e é o número de Euler, né? Então, quando eu tenho isso daqui, né, a derivada de e de x elevado a x, vai ser então e elevado a x vezes ln. Só que, como eu disse, a base desse ln é e. E perceba, a gente sempre vai repetir aqui o número que a gente está derivando. Então, por exemplo, sempre vai ser... qual que é a derivada de a elevado a x? Então, vai ser a elevado a x vezes ln de a, tá? Sempre vezes ln de a. E aqui, então, a gente vai fazer ln de e. Só que como está na mesma base, ó, então a gente corta. Então, vai dar e elevado a x, ok? Então, a derivada de e elevado a x sempre é e elevado a x. Então, a gente vai manter e elevado a x vezes a função g de x sem derivar, ó. Então, seno de x. Agora, né, deriva a g de x, que é a seno, derivada de seno é cosseno, de x, ok? Vezes f de x, mantém e de x. Bom, agora a gente vai colocar mais e vai fazer a mesma coisa, vai derivar essa função. Tombo 3 para frente, fica 4 vezes 3 que dá 12, x elevado a 2. Bom, eu posso colocar até o e elevado a x eu quiser em evidência, né? Porque está nos dois. Então ficaria seno de x mais cosseno de x mais 12x quadrado. Perceba que para eu derivar isso daqui não é tão simples. Eu não posso sair pegando 2 e jogando para frente. Não é assim. Existe uma regra, né, que diz o seguinte: a derivada disso aqui, para a gente derivar isso aqui, primeiro a gente tem que chamar isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de u, tá? E aí essa regra diz o seguinte, que a derivada disso vai ser u, certo? A derivada de u, ou melhor, u vezes a derivada de u, tá? A gente tem que respeitar essa regra aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro chamar isso aqui de u, e u está elevado a quanto? U está elevado a 5, então a gente vai colocar u elevado a 5, vezes a derivada de u. Quem que é u? U é x ao quadrado mais x mais 1. Então, a gente vai derivar isso daqui. Aí pode derivar. Então, vai ser 2x mais 1. Eu sei que no início é um pouco difícil de entender isso. Mas vamos fazer bastante exercício para entender. E agora a gente faz a mesma coisa aqui. A gente deriva, só que vai ficar 5, né? Que vai derivar. Então, vai ficar 5u, subtrai 1, fica 4, vezes 2x mais 1. Só que quem que é u? U é isso daqui, ok? Então, isso aqui vai ficar 5, a gente substitui x ao quadrado mais x mais 1 elevado a quem? 4, vezes 2x mais 1. Esse aqui só é um pouquinho mais comprido. Vamos fazer a mesma coisa primeiro. Vamos chamar isso daqui tudo de u, ok? Chamamos de u, pá. Então, a gente sabe que u está elevado a quanto? U está elevado a 4,
certo? Vezes a derivada de u, ok? Quem que é esse 4 aqui? Esse 4 vai tombar, né? Que vai ficar 4u elevado a 3 vezes a derivada de u. Agora a gente vai ter que derivar tudo isso daqui. A gente já viu que para a gente derivar isso tudo aqui, a gente vai ter que respeitar duas regras. A primeira regra da subtração e da adição, que é a mesma coisa, e depois a regra do produto aqui, tá bom? Então, para a gente derivar e vezes cosseno de x, a gente vai ter que respeitar a regra do produto, que diz o quê? Vamos fazer direto? Vamos. Então, primeira, derivada de e de x, eu vou fazer respeitando isso daqui, ó. E f de x vezes g de x, tá? Só para anotar aqui, mais g, derivada de x, vezes f de x, tá bom? Só para anotar. Então, isso aqui vai ficar a derivada de e de x, certo? A gente sabe que é quem? É o próprio ex, né? Então, vai ficar ex, ok? Mantém o cosseno, g de x, cosseno de x, ok? Bom, agora a derivada, né, mais a derivada de quem? De g de x. A derivada de g, quem é g? G é isso aqui. Então, a gente vai derivar cosseno. Qual que é a derivada de cosseno? Menos seno. Então, menos seno de x. Vezes f de x, que é x, né? Elevado a x. Ok? Menos a derivada disso aqui, que é 2x. Ok? 2x. Beleza. Então, isso daqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 4. Quem que é u? U é isso tudo aqui. Então, vou manter 4e elevado a x vezes cosseno de x menos x ao quadrado. Né? Se eu tombei, ficou 3 aqui. 3. Tudo isso vezes e. Né? Vamos colocar assim, ó. E. Como tem e aqui, eu posso expressar isso aqui dessa maneira aqui, ó. E elevado a x vezes cosseno de x menos seno de x, certo? Isso menos 2x. Esse daqui é o mesmo padrão, só que a gente vai ter que lembrar que aqui a gente tem um produto, ó. Então, a gente vai chamar esse daqui de f de x, né? Ou melhor, f de x, e esse daqui de g de x. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A f' de x vezes g de x mais g' de x vezes f de x, ok? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos derivar 3x mais 1, como está pedindo aqui, ó. Vou colocar aqui em cima f de x e g de x. Então, vamos derivar 3x ao quadrado mais x. Preciso colocar em u? Não, porque aqui é 1, né? Então, quando eu tombar, se eu colocasse, por exemplo, u vezes u', quando eu tombasse, ia ficar 1 aqui, ia ficar 1 menos 1, que aqui ia dar 0. Então, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, só ficaria derivada. Então, não precisa derivar assim, né? Só quando você tem um expoente maior do que 1. Então, vamos fazer só a derivada disso aqui. A derivada disso aqui vai ficar 6x, né? Só 6x, porque vai subtrair 1, mais 1. Porque qualquer derivada de qualquer constante é 1, né? Isso vezes o quê? 1, né, que é g de x, mais x ao cubo. Vamos fazer isso aqui primeiro e depois a gente parte para a segunda parte. Então, vai ficar 6x vezes 1, 6x. 6x vezes x mais 6x ao quadrado. Mais 6x vezes x ao cubo é mais 6x à quarta. 1 vezes 1, mais 1. 1 vezes x, mais x. 1 vezes x ao cubo, mais x ao cubo, ok? Então, isso aqui vai ficar 6x à quarta, né, que é o maior, 6x quadrado, ou melhor, x ao cubo, né, mais x ao cubo, mais 6x ao quadrado,
6x com x mais 7x mais 1. Ok? Tudo isso mais, certo? Mais isso daqui, a derivada de g de x. Qual que é a derivada de g de x? É isso aqui. Derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Tombou o x, certo? E subtraiu 1 de cima. Vezes f de x, que é 3x quadrado. Então, isso vai ficar 3x ao quadrado mais x, ok? Bom, vamos fazer a multiplicação disso daqui. Vai ficar 1 vezes 3x, vai ficar 3x ao quadrado. 1 vezes x mais 1x. Mais 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 9x à quarta, ok? 3x ao quadrado vezes x dá 3x ao cubo, ok? Isso daqui mais isso daqui, tá? Eu vou pôr aqui rapidinho e já volto. Então ficaria 6x à quarta com 9x à quarta, que dá 15x à quarta. X ao cubo com x ao cubo, com 3x ao cubo, então dá mais 4x ao cubo, certo? 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado, mais 9x ao quadrado. 7x mais 1x, mais 8x. Só sobrou 1 mais 1. Resposta. Esse daqui eu já preciso usar o conceito de u, né? Porque é elevado a 5, não elevado a 1. Então vai ficar... A gente vai chamar tudo isso aqui de u, né? Então vai ficar u elevado a 5 vezes a derivada de u. Isso vai dar 5u elevado a 4, né? Vezes a derivada de u, que é 2 nada, 0, né? Que a derivada de número é 0, mais derivada de constante é o próprio número, 3, mais 2x, ok? Então, isso aqui vai dar 5, 2 mais 3x, mais x elevado a 2, tudo isso elevado a 4, ok? Vezes 2x mais 3. A ordem dos fatores não vai alterar em nada, tá bom? Bom, regra do produto, mais uma vez, lembrando que a derivada de e de x sempre vai ser e de x. Então, a gente vai chamar esse de f de x e esse de g de x. E vai fazer o quê? F de x vezes g de x mais f, ou melhor, f de x vezes g' de x, ok? Então, vamos lá. Vamos derivar x ao cubo. Então, vai ficar 3x ao quadrado, certo? Vezes g de x mantém e elevado a x. Mais, mantém x ao cubo. E deriva e de x, só que a derivada de e de x é ele mesmo, né? Então, vai ficar e de x, certo? É isso. Vamos colocar e de x em evidência. E de x, 3x quadrado mais x ao cubo. Essa é a resposta. Aqui a gente tem duas propriedades. Temos a propriedade da multiplicação e também a da adição. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos chamar esse aqui de f de x e esse aqui de g de x. Né? Primeiro, fazer a regra do produto. E aí, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, f' de x vezes x, né? Essa mesma coisa. Bom, então vai ficar o seguinte, vai ficar a derivada de x, que é 1, vezes e elevado a x, mais a derivada de e de x, que é e elevado a x, né? A gente viu que é ele mesmo, vezes x, né, que é o segundo, mais a derivada de cosseno, que é menos seno de x, ok? Posso colocar o e em evidência, então vai ficar e elevado a x, 1 mais x menos seno de x. Bom, chamemos esse de f de x e esse de g de x. Então, vamos derivar primeiro f de x, né, que vai ficar 4x elevado a 3 e mantém vezes a, tô fazendo a mesma coisa que isso aqui, tá? Vezes a elevado a 2x,
certo? Mais, agora deriva a elevado a 2x. Como a gente já viu, a elevado a 2x, deixa eu pôr aqui em cima, a elevado a 2x é igual, a derivada disso é a elevado a 2x vezes ln de a. Só que tem um porém. Quando eu apresentei isso aqui para vocês, eu apresentei assim, ó. A elevado a x é igual a ln de a, né? A elevado a x aqui, vezes ln de a. Só que isso também a gente deriva. Isso é vezes a derivada de x. Só que como a derivada de x é 1, geralmente quando aqui é só uma constante é 1, então não precisa colocar esse x. Só que nesse caso aqui é 2x. Né? Então vai ficar isso, deixa eu ver aqui, vezes a derivada de 2x, ok? E a derivada de 2x é quanto? É 2. Então isso aqui vai ficar, a derivada disso aqui vai ficar 2a 2x, né, elevado a 2x, vezes ln de a, ok? Vezes x elevado a 4. Bom, a gente pode colocar agora em evidência o a elevado a 2x. Assim, ó. A gente pode colocar 2a elevado a 2x, certo? Desde que a gente coloque aqui como sendo 2x ao cubo, né? Porque quando multiplicar vai ficar 4x vezes a não. Esse a foi colocado em evidência. Isso mais esse 2a foi colocado em evidência também. Ln de a vezes x elevado a 4. Só que você perceba que x ao cubo eu posso colocar em evidência também, certo? Então eu poderia colocar 2a elevado a 2x vezes x ao cubo, ok? 2 mais x vezes ln, né? Porque agora eu vou colocar em evidência, então vai ficar x ao cubo quando multiplicar vai voltar a ser x ao quarto, ln de a, ok?